Muito bem, e no Nacional vamos escalar os dois times, os estreantes da noite, os times que abrem essa edição da Copa do Nordeste, começando pelo Náutico, representando o futebol pernambucano. O Timbu está de volta ao Nordestão. Thiago Cardoso veio do Santa Cruz, novo goleiro do Timbu, camisa número 1. Na direita, o Joasi se firmou na posição na temporada passada, número 2. Thiago Alves, 3. Ederton Páscoa, número 4, uma dupla de zaga nova. E o garoto Manuel ganha chance na lateral esquerda, com a camisa 96. João Ananias é o 13, já estamos no meio campo. Rodrigo Souza, com a camisa número 8. O Cal Rodrigues, a Renata informava, né? O Maílson de última hora acabou vetado para o jogo. O Cal vai entrar. Jefferson Renan, número 40. O Jefferson Nem com a camisa 11, tentando recuperar espaço. E o Giva com a 77, Dado Cavalcante, é o técnico alvirrubro. E o Uniclinic, sua primeira participação na Copa do Nordeste, representante cearense, o Jonathan, goleiro rodado, já jogou no Ferroviário, do Fortaleza, número 1. Na direita, o Lima, com a camisa número 2. Luiz Fernando, veio do futebol maranhense, é o número 3. O Domingos tem a camisa número 4. Anderson Sobral, com a camisa número 6. Guidio, número 5, é volante. Também volante o Leilon, com a camisa número 8. O Lincoln veste a número 7. O Netinho aparece com a camisa 10. Teles, número 11. Edson Cariús, atacante experiente, camisa número 9, já rodado do futebol do Ceará. Vladimir de Jesus, outro muito conhecido do futebol cearense, é o técnico da Águia. Vamos ter uma arbitragem sergipana. O Cláudio Francisco Lima e Silva terá como assistentes Ailton Farias da Silva e Daniel Vidal Pimentel. E essa que está ao lado dele aí é a Débora Correia, que é da Federação Pernambucana e é a quarta árbitra nesse jogo de abertura do Nordestão. Vamos pro gramado. A gente tá vendo o abraço aí do Dado, do Vladimir de Jesus, os treinadores da noite. É com você, Renata. Bom, estou aqui ao lado do técnico do Náutico, Dado Cavalcante, que teve agora uma surpresa de última hora, Dado. O Maílson acabou saindo, você já tinha 6 desfalques. Como é para você montar essa equipe na estreia da Copa do Nordeste? Pois é, em se tratando de estreia, a gente não pode ter no grupo que estreia um entrosamento já pronto, né? E eu optei pela pré-temporada de fazer o trabalho integrado, o trabalho com todos. Então, coletivamente, a gente não vai perder tanto, porque já não existia esse entrosamento, já existia uma reformulação grande no grupo. Óbvio que individualmente a gente perde, já tínhamos a ausência de Dudu, Alisson, Anselmo, Marco Antônio e surgiu essa do Maílson. Mas é focar nas soluções e não nos problemas, é pensar no que pode ser feito. O Cal está bem preparado, é um garoto jovem que está merecendo essa oportunidade e vai ter a chance de estrear hoje conosco. Muito obrigada ao Dado Cavalcante, a gente volta com você, Jorge. Muito bem, realmente não é fácil. Você começa a temporada, tenta escalar o time ideal ou mais próximo disso, e aí uma série de desfalques, né? Ou por problema de regularização, ou por lesões de última hora, como foi hoje aí o Maílson, enfim. A noite do Dado não deve ter sido das mais tranquilas não, né? Pensando o que fazer, né? Como montar o Timbu para essa estreia aí na Copa do Nordeste de 2017. É jogo exclusivo aqui nos canais de Esporte Interativo. Pois não, Renata? Bom, bater um papo rapidinho aqui com o técnico do Uniclinic, Vladimir de Jesus. Vladimir, o Uniclinic entra na competição para surpreender? A esperança é essa. A gente trabalhou para isso, montamos um elenco com essa expectativa. É claro que a nossa chave é muito difícil, a competição é muito difícil e a gente espera fazer um bom papel e ser esse azarão, ser essa surpresa novamente dessa competição tão importante. Muito obrigada, Vladimir. Volto com você, Jorge. Valeu, Renata. Tudo pronto na Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo. Um dos belos palcos da Copa do Nordeste de 2017, recebendo o Timbu nessa sua estreia, tentando começar 2017 com outro clima, com outro astral, página virada ao que aconteceu no fim de 2016, o acesso que não veio para a Série A. Ano novo, vida nova para o Timbu. E a Copa do Nordeste que o Náutico volta a disputar, acabou sendo uma ausência muito sentida, muito importante na edição do ano passado. O Náutico vai dar a saída, o primeiro toque da bola da maior competição regional do país. Começa a Copa do Nordeste de 2017 com Náutico e Uniclinic. É o jogo de abertura na Arena Pernambuco, jogo do Grupo A. Náutico, Uniclinic, Santa Cruz e Campinense são as equipes do Grupo A. E relembrando, a gente já falava na abertura da transmissão, 20 equipes
divididas em 5 grupos com 4 equipes cada. Os primeiros colocados de cada grupo já avançam diretamente para as quartas de final e as outras 3 vagas são preenchidas pelos 3 melhores segundos colocados. Então não basta ser segundo do grupo, você tem que ter um bom aproveitamento, um bom número de pontos para ficar entre os 3 melhores, senão não adianta, acaba ficando mesmo pelo caminho, ficando na primeira fase. Bruno Formiga, o Náutico, pelo elenco, pela força, pela tradição, por tudo, ele já entrava, né, como favorito, já entraria como favorito para esse confronto contra o Uniclinic, que é um estreante na competição. Mas esses desfalques, esses muitos desfalques, alguns até de última hora, equilibram um pouco mais as coisas? Tudo bem, Formiga? Tudo certo, Jorge. Um abraço a todos ligados nos canais Esporte Interativo. Os desfalques equilibram um pouco mais o jogo. Há uma diferença de tradição, de história, de títulos e principalmente de investimento. Para se ter uma ideia, a folha salarial do Uniclinic é de só R$80 mil. Portanto, é muito pouco comparado àquilo que investe o Náutico, que é claro, é favorito para o jogo, mas as ausências são muitas, são importantes, deixam o time mais desentrosado, um time que encara um Uniclinic que começou o trabalho há 50 dias contra 22 do Náutico, portanto, mais ritmo e principalmente mais preparo físico para o time cearense. Olha aí o Cal Rodrigues, a bola acabou batendo no Lincoln e saiu. Estamos vendo aí o Cal, que acabou entrando de última hora, né? Pelo problema físico aí do Maílson, vetado há poucos minutos do jogo. Lateral cobrado para a área, raspou de cabeça o Guidio, tentou a sobra o Jefferson Nem, defesa do Uniclinic, tira, a bola tá pingando, chutão do Luiz Fernando. Mete a cabeça aqui atrás o Thiago Alves, bola vem para frente, tem raspada pro Jefferson Nem, tá valendo, bateu por cima. Primeira chegada com mais perigo, tá aí o Jefferson Nem, que acabou perdendo espaço no time no final do ano passado e acabou virando reserva, né? Nas últimas partidas da Série B ele só atuou em 4 dos últimos 10 jogos e sempre vindo do banco. Começa o ano aí tentando mostrar para o Dado Cavalcante que tem condições de ser titular de novo. Tiro de meta para o Uniclinic. Os primeiros minutos da Copa do Nordeste, a competição que mexe com o futebol brasileiro. Muita paixão, muita rivalidade, muita emoção. E um show de cobertura dos canais de Esporte Interativo de novo. As grandes forças do futebol da região, dos 9 estados da região. Bola acabou batendo ali no Manuel, na tentativa do Leilon. E o Vladimir de Jesus aprovou aí a jogada do Leilon. E a gente está ouvindo o Vladimir gritando muito, orientando o seu Uniclinic. Quando a gente fala da questão da preparação física, não é só pelo fato do Uniclinic ter começado o trabalho com muito mais tempo de antecedência. O Vladimir de Jesus, hoje treinador, começou a carreira como preparador físico. Trabalhou no Ceará, trabalhou no Fortaleza e os seus times têm essa característica. Por exemplo, o Guarani, que ele comandou na Copa do Nordeste, era um time muito físico, um time que aguentava muito o tranco dos jogos e tirava muito espaço dos adversários. A expectativa é que nesse início de temporada, com o time ainda se entrosando, foram muitas mudanças, o Uniclinic aposte muito na preparação física. Olha o Teles, cruzamento. Quem tirou de cabeça foi o Manuel. O Joasi também meteu a cabeça ali fora, tentou ajeitar o Rodrigo Souza. A bola correu em cima da linha e depois saiu. E o lateral fica para o time cearense. Só aproveitando para chamar a turma a participar, né? Os mais espertos já perceberam ali que a hashtag está no nosso cantinho inferior direito. CNE no EIMAX. CNE, a abreviação de Copa do Nordeste, e o EIMAX com 2x. CNE no EIMAX, você participa pelo Twitter, Facebook, Instagram, Google+, qualquer rede social, faz aí as suas perspectivas de Copa do Nordeste, favoritos, surpresas, enfim. Isso, Cariús, vamos! Batida para trás foi do Cal Rodrigues. O Joasi recua. Everton Páscoa. 5 minutos na Arena Pernambuco. Saída pelo meio. Veio buscar aqui o João Ananias. Marcação do Uniclinic aperta. O João Ananias é acionado de novo. Devolve para o Jefferson Renan.
Bola pelo alto, buscava o Jefferson Nem. Defesa do Uniclinic tirando, mete a cabeça o Guidio, vai tentar correr o Netinho. Teve que voltar a jogada. Esse é o Teles jogando como um ala lá pela esquerda. Bola recuada para o Domingos. Esse é o Luiz Fernando. Vem o Guidio. É a Águia estreando no Nordestão. Surpreendeu a todos no ano passado. Fez a final do Campeonato Cearense com o Fortaleza. O Ceará ficou pelo meio do caminho. E com isso, Fortaleza e Uniclinic são os representantes do estado na Copa do Nordeste. Olha o lançamento, bola passou pelo Edson Carius. O Thiago Cardoso com os pés já conseguiu a devolução lá para o Joasi. E o Uniclinic vem num tradicional 4-4-2 com o Netinho e Edson Carius como os dois atacantes, né? E por trás, as duas linhas muito bem montadas. O Edson Carius, que é para os dirigentes do Uniclinic e para o próprio Vladimir Jesus, a grande aposta do time para essa temporada, né? Um atacante, apesar de alto, de muito forte, de ser um 9 de referência, é um atacante inteligente que consegue sair bem da área e tem o Netinho encostando, e aí o Netinho com muito mais velocidade, né? Um jogador de fora de área que pode inclusive jogar no meio campo. Thiago Alves toca a bola aqui atrás do Náutico. Oi, Renata. Um detalhe do Cal, que entrou no lugar do Maílson, ele fez um belo gol de falta no jogo treino do Náutico, treina a falta com o Marco Antônio, pode ser uma surpresa na bola parada do Náutico, viu? Aliás, o Náutico no fim de semana, né, fez um jogo treino contra o time amador. Vamos ver o cruzamento do Manuel. A bola vai muito forte, o Rodrigo Souza não evita a saída. E o Dado Cavalcante até mostrava uma preocupação com isso, porque o Náutico só conseguiu fazer nesse período de pré-temporada jogo treino, jogo com equipes amadoras, não conseguiu fazer um amistoso, por exemplo, né? Então ele vai ter que arrumar na Copa do Nordeste, do próprio Campeonato Pernambucano, já começa no fim de semana, já tem clássico com o Santa Cruz, ele vai ter que ir arrumando o time já com as competições em andamento. E para completar o drama com esse monte de desfalques aí. Olha a bola para o Jefferson Renan, tentou passar, não conseguiu, rebote do Cal Rodrigues e a defesa do Jonathan. Primeira defesa, primeira vez que teve que trabalhar aí o goleirão do Uniclinic. E o Manuel fez a falta em cima do Leilon. Tá voltando aí o Manuel. Enquanto você tá revendo a bomba do Cal Rodrigues. O chute foi no meio do gol. O goleirão tava bem posicionado. Manuel que tá tendo uma oportunidade aí na lateral esquerda, do outro lado com o Joás, né? E o Jorge já lembrou bem, o Joás se firmou na lateral direita desse time do Náutico. Ele foi titular em 35 dos 38 jogos do Náutico na Série B do ano passado. Terminou bem a temporada e o curioso é que o Náutico só tem jogadores da base nas laterais, né? E no jogo de hoje são 12 relacionados. Como titulares, são 5. É um Náutico apostando muito nos seus próprios valores. Alguns não são tão jovens assim, mas foram formados na base do clube, caso do João Ananias. Boa bola do fundo para o Guidio. Manuel chega na frente. O Guidio acaba tocando por último e por isso é tiro de meta para o Timbu. Volta, Lima! Jorge. Diga. Complementando o que o Formiga falou, mais de 50% da equipe do Náutico é formada por jogadores da categoria de base. Ao todo são 16, viu? Balançou, balançou! Olha o lançamento do Cal Rodrigues. E o Bandeira já dava o impedimento do Rodrigo Souza. Canais Esporte Interativo, 10 anos, movidos por sonhos. No calor da partida, beber refri é só alegria. Pede diversão com refri. Olha a volta, Leite! Olha o Jefferson Nem. Levou para o meio, rolou a bola na direção do Giva. Teve que voltar. Prende o Rodrigo Souza, passagem do Manuel. Vamos chegando a 10 minutos. O Manuel erra o passe e o Lincoln joga para a lateral. Vamos vendo aí o Daniel Vidal Pimentel, assistente 2. Ele acertou, né? Realmente havia o impedimento no ataque do Náutico. Olha o Everton Pasco aqui atrás. Bola recuada, Thiago Alves. Recomeça o Timbu. Esperança do torcedor alvirrubro.
de um título regional, o Náutico num jejum aí de 12 anos, sem uma conquista importante, esquecer o que aconteceu de ruim naquela reta final da Série B, né? Pegar os bons momentos, o que o Náutico fez naquela campanha, o trabalho com o Dado começando, vida nova, nova esperança para o torcedor alvirrubro. Olha o Joásio do cruzamento, desvio do Jeff do Giva! Gol! Veio no meio da defesa, né? Entre os dois zagueiros, o Luiz Fernando e o Domingos. Levantamento na medida. O Giva desvia e faz o primeiro gol na Copa do Nordeste de 2017. 1 para o Náutico, 0 para o Uniclinic. Bruno Fumiga. O Giva aproveitando a oportunidade, não era a primeira nem a segunda opção do Dado Cavalcante, mas as ausências de Anselmo e Alisson deram a oportunidade para o Giva, que joga bem dentro da área, mas sabe sair dela, e fez um gol típico de camisa 9, aproveitando uma assistência espetacular do lado direito, só reforçando a ótima fase do Joásio, que não deu um cruzamento, né? Deu um passe para o primeiro gol do Náutico, que contou com a indecisão da dupla de zaga do Uniclinic e mais a insegurança do Jonathan, que parou no meio do caminho. Bastou ao Giva desviar para fazer esse 1-0. O Uniclinic esperava o time do Náutico, o Náutico já começava a ter um pouco mais de posse de bola, e a ultrapassagem do Joásio e o passe determinantes para esse 1-0. Timbu na frente. Detalhe. Saindo na frente desse grupo A. Diga, Renata. O Giva foi revelado no Santos, estava no Joinville, tem 23 anos. É o primeiro gol dele com a camisa do Timbu. Olha o lançamento para o Jefferson, nem entrou na área, rolou para trás. Vai pintar a bomba, João Ananias. O chute explodiu no meio do caminho. João Ananias briga de novo pela sobra, ganha no alto. Jefferson nem bota no chão. O Manuel tá passando, o Giva já tá na área. Vamos ver o Manuel. Pé trocado para cruzar, fechado. A zaga cortou, subiu o Anderson Sobral. Joásio voltou, Cal Rodrigues. Devolução para o Joásio, passe curtinho. O Timbu se anima com esse gol logo cedo, logo aos 10 minutos. João Ananias. Bola vem curta, o Joásio tá ali. O João Ananias vai ter que voltar para ele. E aí o Joásio chama o Everton Páscoa, começa tudo outra vez. Manuel, ele não para de gritar. 1 minuto sequer o Vladimir de Jesus, hein? Só dá ele. Tentou cortar a luz ali o Rodrigo Souza, acabou dando errado. Guidio. Anderson Sobral, passe errado em cima do Joásio. Tentou de letra ali o Giva. Tem o Domingos para corrigir. O Rodrigo Souza domina lá atrás. E aí você vê ele pedindo, vai saindo, sobe essa marcação, tentando sufocar a saída de bola do Náutico, que por enquanto, com 13, quase 14 minutos, é feita com alguma tranquilidade, né? O Rodrigo Souza e João Ananias, remanescentes do time do ano passado, é um meio-campo que tem boa parte dele formado por jogadores que já estavam no elenco do Náutico, tanto o João Ananias quanto o Rodrigo Souza, por enquanto com a liberdade boa para fazer a saída. E ainda tem a ajuda do Cal, que é um volante hoje um pouquinho mais solto. Olha o Giva aí, foi lá pra ponta, o drible em cima do Domingo, jogadaço, passe pro Cal Rodrigues e a defesa do Jonathan. Depois o chutão pra lateral. Chegada do Cal Rodrigues de surpresa. Joásio cobrou o lateral, Náutico vai se soltando. Bola tocada curtinha. João Ananias, voltando tudo pro Everton Páscoa. Náutico vai tomando o controle do jogo na arena. A Copa do Nordeste está só começando, é a primeira rodada, é o jogo de abertura que você curte aqui. Emoção de verdade dos canais de esporte interativo na casa do futebol nordestino. Passe do João Ananias. Bola devolvida para o Everton Páscoa. Veio buscar aqui atrás. O Jefferson nem entregando para o Manuel. Voltando para o Everton Páscoa. E nesse momento o Uniclinic vai assistindo ao toque de bola do Náutico. Olha o lançamento do Cal Rodrigues. Dessa vez foi no vazio.
Lima. Luiz Fernando. Temos 15 minutos de jogo em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco. Domingos fez aquele gesto ali com a mão, pedindo para alguém se aproximar. Teve que esticar um pouquinho o passe, a marcação deu uma dobrada, conseguiu prender o Netinho. Aí o Netinho dali voltou para o Jonathan. E a liberdade que os dois volantes do time do Náutico têm não é a mesma que o Guidio tem para jogar. E aí é preciso que chegue alguém para ajudar, no caso o Lincoln. Jefferson Renan botou na frente, passou pelo Domingos, chegou no fundo, teve que voltar um pouquinho, o drible, passou fácil, cruzamento, explodiu na marcação do Anderson Sobral. E aí o último toque do Jefferson Renan e é tiro de meta. Tá bem o Jefferson Renan no jogo, viu? Segunda passagem dele pelo Náutico, um jogador que já atuou com a camisa do Timbu emprestado pelo Porto, de onde ele saiu, enquanto a gente revê que cruzamento. E aí só o desvio, o Jonathan sai e no meio do caminho ele acaba desistindo, né? E aí um abraço. Ou você vai até o fim ou era melhor nem ter saído. E o Giva entrando para a história, o autor do primeiro gol da Copa do Nordeste de 2017. Isso aí é perguntinha de fanáticos, né? Quando tiver o Fanáticos 2017 no fim do ano, aí vão perguntar lá quem foi o autor do primeiro gol da Copa do Nordeste 2017. Guarda na memória aí, se você for um participante no fim do ano, foi o Giva do Náutico. Vai que cai a pergunta lá do Fanáticos no fim do ano, né? Ó o Luiz Fernando. Lincoln. O Vladimir tá se esgoelando na beira do campo, ó. Tá pedindo pro time abrir, para aparecer opção para esse toque. Leilon, recuo para o Guidio. Lincoln, passe errado, bateu do João Ananias, mas ela vai voltar. Domingos tenta avançar o Uniclinic. O Lincoln recebe, toca na frente para o Netinho, ele recebe aqui, voltando. Domingos outra vez, rolando para o Guidio. Muito boa a marcação do time do Náutico. Há uma variação, né? Ano passado, com o Givanildo, tinha uma variação de 4-5-1 para 4-4-2, mas são estilos diferentes. O Dado gosta muito mais de ter a posse de bola, de tentar recuperar essa posse muito mais rápida. O Dado tem uma missão enjoada, né? Que é devolver troféus ao time do Náutico, que não ganha nada há 12 anos. Ó, o Netinho arriscou e mandou para fora. Amanhã tem o Jogo da Amizade, tem a seleção brasileira em campo. Direto do Engenhão tem Brasil e Colômbia, 9h45 da noite no horário de Brasília. Toda a renda revertida às famílias das vítimas da tragédia com a Chapecoense. Tem a volta da dupla Diego e Robinho, jogadores que atuam no Brasil. E um show de transmissão dos canais de esporte interativo. Inclusive, daqui a pouquinho no intervalo de Náutico e Uniclinic, a gente vai ao vivo lá pro Engenhão. A dupla Diego e Robinho bateu um papo com a Monique agora há pouco. O Diego Souza também deu entrevista, o Dudu do Palmeiras. Vamos ouvir todo esse trabalho aí da Monique, toda essa galera falando já aqui no nosso intervalo. Você viu onde veio o Giva agora? Quase na linha do meio campo, reforçando aquilo que o Dado Cavalcante já tinha falado, um jogador com a característica de sair muito da área. Ele arrastou o Domingos quase até o meio campo. A turma vai participando com a hashtag CNE no EIMAX. O Bisca tá falando que quando a fase é boa, cruzamento parece que é feito com as mãos. A fase do Joásio não é boa só de agora, né? É boa desde o ano passado. O Joásio, só para lembrar, Formiga, ele fez 36 dos 38 jogos do Náutico na Série B. É isso, esteve presente quase todos os jogos. O garoto se firmou e já começa até a dar conselhos para os outros garotos, né? Como o Manuel e os outros formados na base, o Igor Neves, por exemplo. O Homero Quiroga, ele fala lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, e ele pergunta se o Náutico não usa mais o estádio dos aflitos. Não usa, o estádio agora é a Arena Pernambuco, mas que nunca emplacou, né? Assim, o Náutico, a impressão que dá, pelo menos o seu torcedor, é que ele não se sente em casa atuando aí. E o Marcelo Tarzan pergunta qual a expectativa para os caçulas, né? Aí a coisa vai afunilar, é difícil, mas
acho que passar de fase já é um bom plano, até porque o mando para o Uniclinic, você vê a média de público, o mando de campo não tende a fazer muita diferença. Então no mata-mata, jogar em Fortaleza. Bola vem do peito do Joasi, torcedor do Timbu gostou. Esse o Cal Rodrigues, vai na bola por baixo, lançamento para o Rodrigo Souza. E aí acabou perdendo, Luiz Fernando tira. Leilon. Fez o passe ali para trás, é o Anderson Sobral. Esse o Domingos. Ó a marcação, o Rodrigo Souza acaba fazendo a falta em cima do Lincoln. E o juizão já dá uma chamada ali no Rodrigo Souza, né? Chegada um pouquinho mais forte, não tivemos cartões no jogo até agora. Cobrança curta do Uniclinic. Lincoln. Luiz Fernando. O Luiz Fernando prende, abre aqui para o Lima. Já tenta driblar o Jefferson Nem. Bola para o Guidio. Lincoln. Devolução do Teres para o Lincoln. Fica ali apertado, vai ter que soltar. Luiz Fernando chega aqui, a Copa do Nordeste começando hoje, você vai ter um show de cobertura aqui com a gente. Carrinho em cima do Giva, recuperação, Cal, pressão do Timbu, Jefferson Nem. O Giva fez o trabalho de pivô, o João Ananias já devolve aqui, bola vem do Cal Rodrigues. De novo o João Ananias, passagem do Manuel, de pé em pé o Náutico chega. João Ananias rolou. Jefferson Nem encarou de frente o passe rasteirinho, proteção do Anderson Sobral, defesa do Jonathan. Para um time que fisicamente, pelo menos na teoria, deveria estar melhor que o Náutico, o Uniclinic é muito passivo na marcação e por isso a irritação até do Vladimir de Jesus. O time tem muito espaço para trabalhar, é claro que tecnicamente é um time superior, com muito mais investimento, a gente já falou disso aqui, mas o Uniclinic poderia igualar, diminuindo o campo para o Náutico, e não está fazendo isso. O Náutico tem o domínio da posse, tem liberdade para trabalhar, e o Uniclinic não consegue sufocar a saída de bola, nem a troca de passes do time do Náutico. Olha o Cal Rodrigues. Aí o recuo para o Everton Páscoa. Bola por dentro. Voltou ali a jogada o Jefferson Renan. Aí vem Joasi. João Ananias. Giva. João Ananias de novo, girou para o lado errado, acabou derrubado pelo Guidio. Leonardo Costa está participando com a hashtag CNE no IMAX. Ele é torcedor do Fortaleza e está torcendo agora pelo Uniclinic. A Bianca Richelli, que tem aí nome de volante do esporte, é torcedora do Náutico e coloca aqui: meu Timbu, amo você. O Felipe Cordeiro é torcedor do Campinense, está acompanhando a estreia da Copa do Nordeste. O Rafael Nagai, ele é boliviano e o pai dele torce, deu a entender aqui, para o Santa Cruz. Os dois estão assistindo o jogo lá em São Luís do Maranhão. Na verdade, ele é torcedor do Sampaio Correia e o pai torce para o Motoclube. Mas os dois estão juntos assistindo a estreia da Copa do Nordeste. Jorge. Oi, Renata. O Uniclinic vem de uma derrota no Campeonato Cearense contra o Tiradentes por 4-2. Vamos ver o ataque. Impedimento do Jefferson Nem, você pode completar. Bom, vem de uma derrota por 4-2 contra o Tiradentes. E daí o técnico Vladimir mudou um pouco a equipe por questões técnicas. O Ayrton saiu junto com o João Pedro e entraram Domingos e Lincoln. Aliás, o Uniclinic já jogou 3 partidas no Campeonato Cearense, tem só uma vitória, né? Só ganhou do Horizonte, que hoje é o último colocado, e está em 8º lugar, está no limite ali entre a zona de classificação e a zona de rebaixamento. Mas essa derrota para o Tiradentes foi meio maluca, né? O time estava ganhando até os 31 do segundo tempo, teve uma falha do Jonathan, e aí o time acabou sofrendo um empate, depois sofrendo a virada, um jogo em que o Uniclinic até nem vinha jogando mal. E a
Renata falou agora das mudanças, né? Comparado ao time titular que perdeu para o Uniclinic, você tem 4 titulares que perderam espaço, né? Ou que saíram do time titular. O Wesley, o Ayrton Júnior, o Vaninho e o Preto. E aí você teve algumas mudanças. O Vladimir já sabia que teria algumas por contusão e outras por decisão técnica. Mudanças para tentar melhorar o Uniclinic, que até aqui não está bem no jogo. Boa bola para o Jefferson Nem, encarou, tentou chegar no fundo, marcado pelo Lima, tem trombada e é só tiro de meta. A gente estava falando aqui da situação do Uniclinic no Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense tem 10 equipes. Aí mudaram o regulamento esse ano. Todos contra todos na primeira fase em turno único. Os 8 melhores times avançam para as quartas de final. Os 2 últimos caem direto. Não tem nem aquela zona ali da água de salsicha, né? Zona intermediária. Ou você está classificado ou você está rebaixado. Simples assim. E outra mudança que fizeram no Cearense é que as semifinais e a final serão em séries menor de 3 jogos. Então você tem a final, por exemplo. Time A ganha o primeiro jogo, time B ganha o segundo jogo. Como é que faz? Tem um terceiro jogo. Nossos dirigentes são alquimistas, né? Eles ficam com os regulamentos, fazendo testes, misturando fórmulas para ver o que dá. Aí alguns são bons. Por exemplo, Campeonato Mineiro, ok. Campeonato Paulista, apesar de algumas críticas, ok. Aí você tem outros estaduais que vão fazendo invenções, muda num ano, muda no outro, e o torcedor nem lembra mais como são os regulamentos, né? O do Campeonato Cearense, e cada vez mais os estaduais são tiros curtíssimos, ele é desesperador para os clubes que lutam contra o rebaixamento, né? O time só tem 7 jogos ali para tentar se salvar. O próprio Uniclinic, né? Tá nessa, né? Só tem mais 4 partidas para tentar não cair. O Uniclinic, que ia em 96, foi fundado, em 2016 completa aí 20 anos, e aí já disputou final, já jogou final de turno, já foi rebaixado, já viveu tudo o que tinha para viver nesses 20 anos. E por lá passaram nomes importantíssimos, como por exemplo o Yarley. Jorge. Diga. Só para completar a informação, a melhor campanha do Uniclinic foi no Cearense do ano passado, quando ficou na vice-liderança do campeonato. Foi a melhor campanha até o momento. E aí, com esse vice-campeonato, perdeu para o Fortaleza na final. O Uniclinic não só garantiu a presença dele na Copa do Nordeste, como também na Copa do Brasil desse ano. Vai jogar com a Portuguesa de Desportos, agora dia 15 de fevereiro no PV, na primeira fase. E vai jogar também a Série D do Campeonato Brasileiro, que você também acompanha aqui nos canais de esporte interativo. Garantiu o calendário para o ano, né? E essa inversão foi muito ruim. Não deu para o Netinho evitar a saída lá do outro lado. Esse é o Vladimir Jesus, ó, não para de gritar. O técnico do time cearense. O Joasi cobra o lateral ali para o Náutico. Joga a bola com força lá na frente, não tem ninguém. O Jefferson Renan não chega. Quem veio primeiro foi o Domingos. Guidio. E o Náutico forçando muito pelo lado direito, que tem o Jefferson Renan até aqui como o destaque do jogo, apesar do gol ter sido do Giva. E por lá também joga o Joás. Então você tem um jogador aberto pela ponta, mais o lateral que sobe muito. Portanto, por enquanto, o Náutico atacando muito por lá, tentando massacrar esse lado esquerdo da defesa do Uniclinic, e não à toa o gol saiu justamente por lá, né? João Ananias. Passe para o Joasi, Náutico vai ganhando com um gol desse aí, do Giva, que foi lançado. O Jefferson nem tá correndo aqui embaixo, a bola é para ele, completou! Gol! Do Náutico, é do Jefferson Nem. Participação do Giva, o autor do primeiro gol. Dessa vez o Giva foi garçom, lançado, condição legal. Deu uma olhadinha para a área, viu o Jefferson Nem chegando e só rolou na medida. O Timbu na frente, o Timbu vai estreando e muito bem na Copa do Nordeste. 2 para o Náutico, 0 para o Uniclinic. Bruno Formiga. Pelo lado direito sai a jogada, o Jefferson Nem com muita velocidade aproveita os muitos buracos deixados na defesa do Uniclinic para fazer um 2-0, fora a boa atuação. Pouco tempo, é a estreia, primeiro jogo oficial, mas o Náutico vai dando sinais de que tem conceito.
há muitas mudanças, há muitos desfalques, mas o Dado Cavalcante vai conseguindo passar o que ele pensa para o Náutico. Foram 23 dias de preparação, muitas contratações, foram 12, e o Vladimir Jesus reclamando das brechas que o Uniclinic vai dando. 2-0 com 30 minutos, o Uniclinic não conseguiu atacar e é atacado o tempo inteiro, principalmente pelo lado esquerdo da sua defesa. Por lá saíram os 2 gols. O placar é absolutamente justo pelo volume, pela produção, pela qualidade, pela obediência tática do time do Náutico, que se defende nesse 4-5-1, as linhas muito bem montadas. Há uma variação com 4-1-4-1, que é o que a gente está vendo agora, com o João Ananias entre as linhas. O time está organizado e o 2-0 dá muito conforto para esse começo do trabalho com o Dado Cavalcante. Vamos lá, ajuda! Ó, a bola aqui pro Lima. Vamos ver o Uniclinic como é que reage aí. Vida tá complicada, hein? Leilon, cruzamento, tapinha do Thiago Cardoso. Deu um tapa e a bola ficou pingando perigosamente dentro da área. O torcedor albirrubro aplaudindo aí o seu novo goleiro, né? Acabaram trocando de clubes. O Júlio César foi para o Santa Cruz e o Thiago Cardoso foi para o Náutico. Não foi uma troca direta entre os dois clubes, né? Eles acabaram negociando separadamente os seus destinos. O Náutico preferiu não estender o vínculo com o Júlio e aí o Thiago acabou acertando. E domingo eles já vão se enfrentar no clássico, né? Na primeira rodada do Campeonato Pernambucano, Náutico e Santa. E depois, no outro fim de semana, na Copa do Nordeste, Náutico e Santa Cruz, com transmissão dos canais de esporte interativo. Os times, os dois estão no mesmo grupo. Náutico, Uniclinic, Santa Cruz e Campinense. É o grupo A. Ó, o Cal Rodrigues recuando para o Everton Páscoa. Oi, Renata. O Jefferson, nenhum detalhe sobre ele, atacante da base alvirrubra. Em 33 partidas com a camisa do Náutico, marcou 9 gols. Inclusive foi o vice-artilheiro do Náutico no ano passado, né? Na boa Série B que o Náutico fez. E você estava falando agora há pouco do Júlio César que saiu. O time perdeu algumas peças importantes, algumas por opção, outras por não renovação, outras porque o mercado levou, mas peças importantes, e inclusive no ataque, né? O Rony é um exemplo de jogador que acabou deixando o time do Náutico, assim como o Júlio César, o Rafael Pereira, zagueiro, que não teve o vínculo renovado, o Vinícius, jogador de meio campo, o Gaston Filgueira, lateral, que foi anunciado recentemente pelo Fortaleza. Muita gente que saiu, muita gente que chegou, né? Olha o lançamento do Leilon para o Netinho, ficou mais para o Joasi, chegou na frente, girou e rolou para o Thiago Alves. Faz o lançamento o zagueiro alvirrubro. O Anderson Sobral vai só acompanhar a saída. Já cobrou o lateral. Domingos. Guidio. Temos 33 do primeiro tempo na Arena Pernambuco. Luiz Fernando. Volta a jogada para o Guidio. Dificuldade do Uniclinic para sair para o jogo, né? Para sair aí de trás. O Domingos volta aqui do outro lado para o Luiz Fernando. A Copa do Nordeste está só começando. Lançamento. Chega do Thiago Cardoso. Espera um pouquinho, ganha um tempo. Com o pé mesmo ele já abre para o Thiago Alves. O Cardozão da Massa está com a hashtag CNN no Emax, pedindo para que a gente chame o Cal de Cal Rodrigues. Ih, rapaz, o Luiz Fernando vai tomar cartão, hein? Entrada duríssima. Em cima do Cal. Como é que ele quer que a gente chame? Cal Rodrigues. Aí é muito difícil pro narrador. Me ajuda aí, amigão. Não, e um exagero. Nossa, querer comparar o Cal com o Tony Kroos, que, por sinal, agora levou uma entrada bem dura, cartão bem aplicado para cima do Luiz Fernando. Entrou de frente, por cima. O Cal que está fazendo um bom jogo, né? Tem bom passe, está fazendo a máquina andar. É a função do Cal, é fazer a engrenagem girar. O Natanael Castelo, bora Uniclinic, o Rafael Wilson dizendo que está ansioso pela estreia do atual campeão da Copa do Nordeste, o Santa Cruz. O Rodrigo Monteiraço falando que belo começo de jogo. Segundo ele, nota-se que o time está bem treinado. Ele é torcedor do Náutico.
Thiago Alves. Volta para o Everton Páscoa. Tenta a bola longa para o Jefferson Nem. Correu, chegou, giro para cima do Lima. O Jefferson Nem carrega aqui para o meio. Consegue rolar, o Cal volta na fogueira. O Manuel cochilou e aí o Leilon puxa o contra-ataque para o Uniclinic. Leilon avança, tentou bater dali e errou. Amanhã tem mais Copa do Nordeste. Amanhã os outros 2 representantes pernambucanos estreiam na competição. Amanhã tem Sport e Sampaio Correia, 7h30 da noite. Jogo exclusivo do IMAX, horário de Brasília. E no mesmo horário, no IMAX 2 tem a estreia do Santa contra o Campinense. Quinta-feira, Vitória e Sergipe no Barradão. Vitória é um dos favoritos. E o grande jogo, o grande clássico da rodada, Fortaleza e Bahia na Arena Castelão. Eu falava aqui de Santa Cruz e Náutico. Dia 4, hein? No sábado. Arena Pernambuco, 4h45 da tarde, horário de Brasília. Esse jogo será exclusivo aqui dos canais de Esporte Interativo. Farão 2 clássicos em sequência, né? Um do Campeonato Pernambucano no próximo domingo e esse aí no dia 4 pelo Nordestão. Uma bola escorada, Leilon. A abertura é feita, vamos ver o Lima. Vem pro cruzamento aí, jogou na área, Thiago Cardoso. Vai no alto e pega. Já repõe rápido, Giva, o autor do gol, do primeiro. Autor do primeiro gol e deu assistência pro segundo do Jefferson Nem. E agora no lançamento não foi. O torcedor ficou na bronca. Teles. Recuo feito para o Anderson Sobral. Luiz Fernando. Esse é o zagueiro Domingos. O Netinho já vem buscar o jogo aqui no meio. Vida dura para o time cearense. Estreando na competição. Pegando um time com a tradição do Náutico. Pegando no grupo outros 2 times com muita tradição e 2 campeões de Copa do Nordeste. O Santa Cruz, atual campeão. O Campinense, campeão em 2013. Não vai ser nada fácil a vida da Águia de Precabora. Jorge. Diga. O Giva chamou há pouco a atenção do... O Dado, inclusive, desculpa. Chamou a atenção há pouco do Manuel, lateral esquerdo. Lembrando que a diretoria contratou um novo lateral esquerdo, o Giovani, que veio do Fluminense, inclusive já está na capital pernambucana. E com o Fluminense pagando a maior parte dos salários. Chute do Lima, explodiu na marcação. Tem jogador do Uniclinic caído, o jogo não para. Continua no chão lá o Leilon. O Manuel está chegando aqui na ponta, chutou em cima do Guídio. Tiro de meta e agora vai ser atendido lá o camisa 8 do time cearense. O Náutico chegou a sonhar aí com o Cortez, que o Grêmio está prestes a anunciar. E o Leilon tomou um pisão, hein? Pisão do Everton Páscoa. Bom, tava na cara que o Náutico não ia ficar apenas com o Manuel, com o João Paulo, apenas com os garotos da base na lateral esquerda. Ia buscar alguém aí no mercado, né, Formiga? Acabou cedendo o Gaston, tá buscando, ou estava, né, buscando o Cortez, que segue nesse momento só na mira do Grêmio, mas aí é um jogador com um patamar salarial um pouquinho diferente. O Igor Neves pode jogar na meia e na lateral, é um bom valor. O Manuel tá aí buscando espaço. Você tem... falta experiência, né, as laterais. Mas o Joásio, por exemplo, acabou se firmando. Quem sabe um lateral esquerdo não surge e se firma em 2017. É possível, mas o Náutico acabou optando por querer trazer um jogador com um pouco mais de rodagem, até para tentar trazer para cima os seus concorrentes mais novos de posição. Mas é muito legal o que está fazendo o Náutico na temporada, ou por necessidade ou por ideologia. O fato é que você tem 16 jogadores no elenco profissional, é muita coisa, e fatalmente muitos terão minutos para jogar. Cruzamento, Everton Páscoa tira com o peito, e aí o Thiago Alves rasga na sequência. Giva no desvio, bola voltou, João Ananias foi mal, hein? Presente, o Netinho impedido, nem foi. Daqui a pouco no intervalo vamos ao Engenhão, a Monique Danello acompanhando o treinamento da seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Colômbia, amistoso em homenagem às vítimas da tragédia da Chapecoense.
Um bate-papo com a dupla Diego e Robinho, Diego Souza falando, Dudu do Palmeiras também. Essa turma toda vai passar aqui no nosso intervalo. Daqui a pouco no intervalo também o Alexandre Gimenez vai trazer os destaques do Jogando em Casa de hoje. Vai começar um pouquinho mais tarde, logo depois aqui de Náutico e Uniclinic. Olha a corrida do Joásio, que fôlego do garoto. O Luiz Fernando chegou primeiro, cercou, mas o Joásio ganhou a frente. O Luiz Fernando recupera. Joásio está em cima, é mais alto, é grandalhão, mas o Joásio mordeu ali o tempo inteiro. Aí o Domingos finalmente despachou. Mete a cabeça Thiago Alves. Avisaram o João Ananias que tinha ladrão, né? Voltou para o Thiago Alves. Passamos dos 40 minutos do primeiro tempo. Manuel rolou para o Rodrigo Souza. Boa abertura aqui para o Jefferson Nem. Vai na velocidade para cima do Lima. Tentou passar, não conseguiu. Foi bem agora o Lima. Lincoln. Responde a Águia. E tem falta. Joásio agora foi com muita vontade. Joásio, além de ser muito rápido na ultrapassagem, ele é um carrapatinho na marcação, né? Não desiste, morde. Agora há pouco estava lá em cima, quase na linha de fundo, para morder na marcação. Agora subiu para não perder a viagem, fez a falta, mas cumpre o papel certinho. Joásio, que é bom o Náutico ficar de olho para ver essa multa, para ver essa questão contratual, para não perder, porque é um lateral com ótimas características, numa posição que historicamente sempre foi carente, né? Ou que pelo menos sempre se tem dificuldade no mercado para achar laterais de qualidade. Domingos, olha o Cal ali apertando. Lincoln, final do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. Subiu lá o Edson Cariús, a bola tá chegando pouco para ele, conseguiu botar no chão, e aí o Thiago Alves jogou para escanteio. E a Águia da Precabura vai ter escanteio para bater. Tá aí o Edson Cariús. Tem que ser municiado, né, Formiga? Tem que dar e chegar. Senão não vai rolar. E nas minhas contas aqui é o primeiro escanteio para o Uniclinic no jogo. Sim, o senhor está certo. É o Teles na cobrança. Ele vem com o pé esquerdo, bola levantada, Lima sobe, subiu o Manuel e tirou. Olha o contra-ataque aí. Velocidade do Jefferson Renan. Bota na frente, consegue passar. O Jefferson nem domina. Olha o Cal ali pelo meio livre. O Jefferson nem prendeu muito. E aí matou a jogada. Tava tudo escancarado na defesa do Uniclinic. O Cal ultrapassou o Guidio com uma facilidade enorme, né? Recomposição lenta do time do Uniclinic. O Cal passou como um elemento surpresa pelo meio, mas aí o Jefferson nem fez a pior das escolhas, né? Tentou cortar para o meio, se embananou, perdeu a bola e perdeu um bom contra-ataque. A jogada era no Jefferson Renan, que iniciou a jogada e não queria nem que tivesse sido interrompido, né? Ele deu o tapa na frente, queria ele continuar, mas aí o Jefferson Renan, o Jefferson nem, perdão, roubou-lhe a bola como um bom marcador do mesmo time. Ó o Manuel aí, ó. Outra bola esticada para o Jefferson Renan. Agora ele já chega cruzando. Passou por todo mundo. Anderson Sobral do outro lado dominou. Ajeitou para o Domingos. Está dentro da área. Não pode cochilar aí não. Tira para o meio. Rodrigo Souza bate ali para dentro da área. Domingos esquisito. Conseguiu cortar. Anderson Sobral. Já vamos para o último minuto do tempo regulamentar. Náutico vai vencendo, vai começando bem a Copa do Nordeste. Guidio. Aí ele rola na direção do Luiz Fernando. Já vai subir a plaquinha dos acréscimos aí, do seu Cláudio Francisco Lima e Silva, da Federação Sergipana. Daqui a pouco no intervalo, a Monique Danello lá no Engenhão ouvindo os jogadores da seleção brasileira que vão entrar em campo contra a Colômbia. O bate-papo com o Diego, com o Robinho, com o Diego Souza, o Dudu também falando. Seleção se preparando para o amistoso de amanhã com transmissão dos canais de esporte interativo. Domingos. O juizão tá olhando ali pro relógio. Se é que ele vai dar acréscimo no primeiro tempo. Em primeiro tempo parou muito pouco. 2 gols é verdade, mas poucas faltas, né? Ritmo normal. Olha o Luiz Fernando aí, vai recuar. Já vamos
bater aí a marca dos 45. Não é no Leila, é no Lima. Aí o Lincoln voltando. Jorge, Diga. 1 minuto. Beleza, tá bom. Tá certinho. 1 minutinho de bom tamanho. Ó o Cariús, Thiago Alves, sem desespero. Joasi. Dá tempo ainda para mais um ataque antes do intervalo. Thiago Alves toca de lado para o Everton Páscoa. Vai terminar o primeiro tempo na Arena Pernambuco. O torcedor do Náutico deve estar gostando do que está vendo. Bom primeiro tempo do Timbu. Ó a passagem do Joasi. Ele vai embora, hein? Aí tomou dele o Lincoln. Tomou até facilmente. Lincoln tá pressionado, chama lá o Jonathan. Goleirão vai bater pra frente, primeiro tempo vai terminar. Já vamos bater aí os 46, terminou até um pouquinho antes. E o torcedor alvirrubro gostou mesmo do que viu. Aplaude o time nessa estreia na Copa do Nordeste de 2017. 4-2 do Vladimir para um 4-3-3, que é o que se desenha agora. Vamos pro segundo tempo. Times já retornaram pro gramado da Arena de Pernambuco. O Uniclinic vai dar a saída nesse primeiro tempo. O Netinho vai dar o primeiro toque na bola. Nessa segunda etapa, o Timbu vai estreando com vitória na Copa do Nordeste de 2017. Autoriza o árbitro, saída do Uniclinic. Segundo tempo começou na Arena de Pernambuco. O Giva fez o primeiro gol, o Jefferson Ney fez o segundo. Os gols que vão dando a vitória ao Timbu. Portanto, o Uniclinic voltou com o Preto, número 17, que já fez essa falta aí, no lugar do Teles, número 11. O Náutico não mudou, né, Renata? Exatamente, o Náutico não mudou e o Uniclinic fez essa mudança, como você falou. Saiu o Teles, camisa 11, e entrou o Preto, camisa 17. E a falta foi em cima do Joasi, que ainda está sentindo a pancada. Está caído ali no campo de jogo. Veio por cima o Preto. Você está revendo aí. Deu aquela raspada, né? Mostrando as travas da chuteira. Náutico, Uniclinic, Santa Cruz, Campinense é o grupo A da Copa do Nordeste. Joás ainda está caminhando com dificuldade. Olha o Rodrigo Souza, pega o rebote, tenta, a bola acabou subindo. Veio buscar o Preto. E o Preto foi atropelado pelo Rodrigo Souza. Falta agora para a Águia. 1 minutinho do segundo tempo começando, a Copa do Nordeste começando na sua edição de 2017. 20 times brigando pelo principal título regional do país. A maior competição do primeiro semestre, agitando o Brasil, e os canais de esporte interativo mostrando para os 4 cantos do país toda a rivalidade, toda a paixão do torcedor nordestino. A bola foi recuada, recomeçando aqui o Thiago Alves, botou na frente. Aí o Joasi recebeu, rolando para o Jefferson Renan. Rodrigo Souza. Começa tudo de novo para o Everton Páscoa. Thiago Alves. E continua a gritaria aqui. O Vladimir de Jesus tá agitadíssimo. Não mudou nada. Olha essa bola recuada. Teve que tirar lá o Thiago, porque ela já estava saindo. Acabou virando um lançamento. É pro Jefferson Ney. Gol! Do Náutico! O segundo dele no jogo, é mais um do Jefferson Ney. Aproveitou o chutão, né? Virou um lançamento, botou na frente, bateu cruzado, tirando do alcance do Jonathan. E o Náutico vai ampliando e vai passeando na sua estreia no Nordestão. 3 para o Náutico, 0 para o Uniclinic. Bruno Formiga. Tá feia a coisa para o Uniclinic. Mal começa o segundo tempo, os espaços continuam e a velocidade do Náutico, somada a essa desorganização defensiva do Uniclinic, acaba gerando esse 3-0, um placar absolutamente confortável para estrear com o pé direito, para dar muita tranquilidade ao Náutico e um
pouquinho mais de autoestima para o torcedor que começou o ano desconfiado pelas mudanças, pela troca de comando e principalmente pelo modo doloroso como terminou 2016, né? Na última rodada, jogando contra o Oeste, precisando ganhar para ainda ter esperança de subir para a Série A, e o time acaba derrotado na última rodada. Mas, ao contrário do que muitos torcedores do Náutico achavam, eu não enxergo 2016 do Náutico como um fracasso. O trabalho foi bom no estadual, foi ótimo na Série B com a 5ª colocação e começa muito bem em 2017. Jefferson Renan, 2 em cima, conseguiu voltar. Rodrigo Souza abrindo. Vamos ver o Manuel, garoto na lateral esquerda. Deu uma pedaladinha, fez graça. Voltou para o Rodrigo Souza. Cal Rodrigues. Jefferson Nem já fez 2 gols no jogo, entregou para o Joásio. Joásio já parece recuperado daquela pancada que levou. Eu mais cedo até dava uma olhada aqui no regulamento e ouvia alguns torcedores do Náutico justamente preocupados com essa coisa dos segundos colocados nem todos avançarem, só os 3 melhores. E aí tinha muita gente encarando o jogo de hoje também como uma oportunidade de fazer saldo, né? Aproveitando o fato do Uniclinic ser teoricamente o adversário mais frágil do grupo e está se comprovando. E o Náutico tem muito tempo ainda para fazer mais gols. Pode ser importante lá na frente na hora de desempatar para conseguir uma classificação para as quartas de final. Boa jogada individual do Leilon. Que é isso, hein? Jesus amado. Já é a segunda que ele tenta, né? Arrancando a primeira, no primeiro tempo, um chute de canhota e agora um chute de direita sem nenhuma noção. Fiquei na dúvida se ele tentou cruzar com muita força ou tentou bater no gol. Mas foi um erro infantil de um Uniclinic que está perdido no jogo, não consegue até aqui fazer valer o seu modelo de jogo, muito menos a marcação. E quando eu disse agora há pouco que o Náutico não fez um 2016 ruim, eu entendo o sentimento frustrante do torcedor de estar há 12 anos sem título, de entrar na Copa do Nordeste querendo mais, até porque as melhores campanhas do Náutico, das 9, contando essa, foram 2 classificações para final no início dos anos 2000, 2001, 2002, o Náutico pode mais que isso, mas se você olhar o time no ano passado brigando por acesso, melhorando muito com o Givanildo, não foi um ano ruim e ficou um legado, ficaram boas peças e o Dado tem excelente perfil para fazer esse Náutico funcionar ao longo do ano. Agora a diretoria e o torcedor, eles precisam ter paciência para que o Dado consiga estabelecer seu propósito de jogo, que as contratações funcionem, que os garotos funcionem. Mas no Paysandu, por exemplo, o Dado Cavalcante fez um trabalho bom, apesar de não ter terminado como gostaria. Bateu para trás o Rodrigo Souza. Everton Páscoa. 3-0 pro Timbu. Manuel. O Rodrigo Souza é acionado aqui. Ele vai tentar lançar. Corte de cabeça do Anderson Sobral. Luiz Fernando emendou aqui embaixo. Aí o Lincoln. Abriu pro Lima. Outra vez o Lincoln. Camisa 7 da Águia. Recuo feito aqui pro Domingos. Guidio. Entrega para o Luiz Fernando. Solta na direita. Mais uma vez vem o Lima. Já chega a marcação. Apertando com tudo. Outra vez o Luiz Fernando. Domingos. Chega na frente. Rola para ninguém. Lançamento para o Jefferson Renan. Rapaz, olha o Jonathan. Isso é que é correr risco, hein?
Lateral já foi cobrado. Olha a bola estourada. O Cal estava ali. Everton Páscoa vem de trás. Boa bola enfiada na frente. Olha a corrida do Manuel. Carrinho na bola do Leilon. Chegou no tempo certo para tirar. Olha o Jonathan, ó. Com o peito. Quase que a coisa engrossa, mas até que se saiu bem o goleirão. Arrumou a casa. Manuel não deixa a bola sair, consegue o cruzamento, bola passou, Jefferson Renan vai tentar o giro, tentou soltar atrás, bola acabou ficando curta, estourada do Cal, fica dentro da área, corte do Luiz Fernando. Jefferson Renan demorou muito dentro da área para se decidir. Preto. O Preto trocando passes com Lincoln, no meio tem o Netinho. Guidio. Boa abertura lá do outro lado para o Lima. Vamos ver essa descida aí do Uniclinic. Aí veio o Guidio. Guidio rola. Zagueirão Domingos se apresenta. Vem aqui para o ataque. Abre para o Anderson Sobral. Tenta descontar o time cearense. Preto de novo. O carrinho do Jefferson Renan. E é lateral. Vamos nos aproximando dos 10 minutos do segundo tempo. Oi, Renata. O Vladimir Jesus, bem participativo na lateral do gramado, ele que quer repetir a boa campanha com o Guarani de Sobral em 2014, quando conseguiu eliminar, se classificar, na verdade, num grupo com Náutico, Sport e Botafogo da Paraíba. Agora quer continuar, fazer uma boa campanha aqui também no Uniclinic. Vladimir Jesus, que é um cara bem rodado do futebol cearense, né, Formiga? Conhece bem Ceará e Fortaleza, a gente comentou sobre isso, já foi preparador físico das duas equipes, treinou o Guarani, não é cearense, mas lá fez a sua residência e vai se firmando como um cara que conhece o futebol local, conhece as peças, conseguiu trazer nomes experientes para o time do Uniclinic, como o caso do Preto, do Luiz Fernando, do Domingos, o próprio Jonathan, com algumas peças que ele foi garimpando em outras equipes, casos do Edson Cariús especificamente, e vem tentando fazer um time competitivo para o ano. Como você lembrou, tem ainda calendário no segundo semestre, tem Série D, tem muita água para rolar no Uniclinic e importantíssimo se manter na primeira divisão do Campeonato Cearense. Você já explicou o regulamento, faltam só 4 jogos para definir se o time se classifica ou cai. Falta pro Uniclinic. Vem pancada ou vem colocada? Vem Netinho, bate na barreira. Guidio tenta sobra de cabeça. Tirou de cabeça ali o Giva. Essa bola vai sair pela lateral. Diga lá. Vai sair o Giva, autor do primeiro gol do Náutico na temporada, com a camisa 77. E vai entrar o camisa 20, Juninho. Olha o cruzamento aí. Tirou de cabeça o Thiago Alves. Matada do Giva. Contra-ataque, o Giva tá puxando aí. Cal. Tenta o drible, marcado pelo Lincoln. Deixou a bola para trás, perdeu, Depois caiu sozinho, fez tudo errado. Leilon. Vai lançar pro Thiago Cardoso. Tranquilo, o goleirão do Timbu. Juninho, que estava no Fortaleza ano passado e chegou ao Náutico junto com o Anselmo, Os dois que atuaram juntos lá atrás no Atlético Goianiense. O Juninho teve alguns momentos interessantes no Fortaleza, começou como titular, depois perdeu espaço, mas é um jogador de lado de campo. Com a entrada dele, nesse momento, e isso foi treinado pelo Dado Cavalcante, o Náutico fica sem uma referência, Ficam só com jogadores que flutuam fora da área, fica um time mais leve, sem jogador de área. O Giva sai, entra o Juninho, mais experiente, mas o Juninho que gosta de atuar pelo lado direito. Vamos ver quem vai flutuar ali como um falso 9. Pode ser o próprio Juninho, pode ser um dos Jeffersons. É a entrada do Juninho. Primeira mexida do Dado Cavalcante. E a galera vai participando aqui. Wesley Salgado diz que o Esporte Interativo é a melhor emissora. Obrigado por dar valor ao futebol nordestino. Nós é que agradecemos a audiência. A turma do ABC da Corneta está reclamando do público na Arena Pernambuco. Fala que tem mais gente lá em casa do que na Arena Pernambuco. Cornetada aí na torcida do Timbu, E que está perdendo uma ótima estreia quem não foi à Arena Pernambuco. O Adécio Júnior fala que começou o melhor campeonato do Brasil, a Copa do Nordeste, ele é de São Luís, e dizendo que os clubes maranhenses vão fazer bonito esse ano. E o pessoal do Nação Alvirrubra
perfil no Twitter falando que se meu time misto já está fazendo estrago, imagina o titular. A galera tá empolgada, hein? Calma, gente, calma que é o primeiro jogo. Mas tá indo bem o Náutico. Lançamento muito forte pro Juninho, ficou pro Jonathan. Jorge. Oi, Renata. O Formiga falou sobre o público aqui na Arena de Pernambuco. A mobilidade é bem complicada aqui até a Arena de Pernambuco. Isso abaixa um pouco a quantidade de torcedores no estádio. Transporte público... Em termos de transporte público, o entorno não é tão bem servido assim. Tem a dificuldade da acessibilidade pelo metrô, enfim. Não é moleza, viu? E aí você tem esse contexto, né? Primeiro que Recife e adjacências, assim como várias outras cidades do Nordeste, Recife sofre com a questão da segurança pública, aí você tem uma questão de acesso ao estádio que não é bom, então são muitos motivos. Mas a arena foi construída e planejada, se sabia das dificuldades de chegar ao local, o Náutico topou, e aí tem o agravante que os aflitos eram um estádio muito bem localizado, né? Numa área nobre, com acesso muito bom, e aí o torcedor do Náutico, habituado a ter o estádio na porta de casa, passa a ter que ir para outro município para ir aos jogos. E se o time não tiver muito bem, o jogo não tiver muito apelo, a gente tem essa média que historicamente do Náutico na Arena Pernambuco é baixa. Proteção feita pelo Manuel e a bola sai. 15 minutos do segundo tempo. Bola foi recuada. Everton Páscoa ali atrás, ele tira no chutão. Vem a bola longa, mete a cabeça o Anderson Sobral. Chega aqui na frente, estourou Joasi. Subiu para cortar Luiz Fernando, raspou ali o Preto. Tira o Thiago Alves também, virou um chutão para lá, chutão para cá, hein? Lincoln ganhou na raça ali do Jefferson Nem. E a nossa hashtag CNN no IMAX acaba de chegar em 4º lugar no TT Brasil. Dá para mais, hein? Opa, vamos subir aí. Todo mundo ligadinho na abertura da Copa do Nordeste, da grande competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. Jefferson Nem também está no TT Brasil. 2 gols. Com moral, hein, também. Luiz Fernando lançou, subiu Manuel e cortou. E aí o Dado Cavalcante, de volta ao futebol pernambucano. Dado que foi campeão ano passado da Copa Verde, treinando o Paysandu. Um dos mais importantes títulos aí da carreira do Dado. Manuel, lateral cobrado, João Ananias. Ele rola pro Thiago Alves. Será que tem aí goleada? Será que o Náutico já consegue abrir um bom saldo nesse primeiro jogo? João Ananias recua pro Everton Páscoa. E o Uniclinic não mudou nada a sua postura no segundo tempo, né? Tomou um gol a mais, segue sem subir a marcação, não faz aquilo que o Vladimir pedia no primeiro tempo, não incomoda a saída de bola e continua dando os passos. A marcação, ela nem é alta e também nem é lá embaixo, o time fica num limbo. Ó, o Jefferson nem enganou o Luiz Fernando, tentou passar por ele, aí o Luiz Fernando dá um bico para a linha de fundo, é escanteio. Ó o Vladimir aí, ó. Não, sai! Vladimir não para. Garganta do Vladimir é privilegiada, hein? A voz dele não acaba. O Jefferson nem já tá lá dentro da área. O Everton Páscoa acabou de chegar. O Thiago Alves também. É o Joasi na cobrança do escanteio. A bola vem fechada, é a chance do 4º gol. Joasi levantou, sobe Anderson Sobral. Essa bola vai cair dentro da área, hein? Rodrigo meteu a cabeça, olha o chute do Juninho. Canais Esporte Interativo, 10 anos, movidos por sonhos. No calor da partida, beber refri é só alegria. Pede diversão com refri. Carioca!
3-0 para o Timbu, 18 do segundo tempo. Olha o Edson Carius. Meteu a cabeça, Preto botou do chão, lançou. Subiu Everton Páscoa. Tem ladrão, hein? Protegeu ali o João Ananias. Voltou para o garoto Manuel. Manuel acabou indo para o Vasco, né? No ano passado não foi muito aproveitado por lá. E voltou para o Timbu. Lincoln, a bola era para ele, mas o passe foi muito forte. O torcedor do Náutico tem pressa, o Jefferson nem demorou muito. O torcedor do Náutico ficou na bronca aí, porque o time foi um pouquinho displicente nessa jogada, né? Dava para puxar o contra-ataque. E aí na formação a gente vê o Juninho na esquerda, o Jefferson nem flutuando com aquele falso 9, que a gente estava na dúvida de quem assumiria o papel. E o Jefferson Renan aberto pela direita, mas eles trocam de posição, né? O Juninho normalmente gosta de jogar até mais pelo lado direito, onde está o Jefferson Renan. Nesse momento o Náutico sem uma referência, a gente já disse isso aqui no momento da troca, da saída do Giva. O Dado Cavalcante treinou esse tipo de formação, ele sabe que em alguns momentos pode atuar sem essa referência, lembrando que além do Giva, ele tem o Alisson e o Anselmo. O Alisson não foi regularizado e o Anselmo acabou sentindo uma lesão, os dois fora do jogo. Olha o Thiago Alves para o Everton Páscoa. Vamos nos aproximando dos 20 do segundo tempo. João Ananias rola ali na frente, vem buscar o Jefferson Renan, tenta girar, entregando para o Cal, bola rasteirinha enfiada, condição ali era legal. Jefferson Renan vem, segue no lance, vai na linha de fundo, tenta entrar na área, o carrinho do Anderson Sobral, escanteio para o Náutico. Tá aí o Jefferson Renan. Sai o Preto! Jefferson Renan passou pelo Náutico em 2015, né? Tá de volta. Nova passagem aí pelo clube alvirrubro. Encosta, tá errado! Guido, sai da área! E a nossa microcâmera dentro do gol do Jonathan. Você tá vendo o Juninho ali na pequena área, na risca da pequena área. Agora ele sai, o Anderson Sobral tá acompanhando cada passo. Em cobrança fechada, Manuel levantou na segunda trave, tirou o Sobral de cabeça, e aí pode dar contra-ataque para o Uniclinic. A devolução ali para o Guídio, perde um pouquinho de tempo, vai no lançamento aqui para o Preto. Joasi de cabeça recua para o Thiago Cardoso. E a turma segue participando com a nossa hashtag, que vai subindo cada vez mais no TT Brasil. Rodrigo Monteiraço aproveita para dar uma cornetada nos jogadores que estavam ano passado, dizendo que foi só o Bergson ir embora, que o Náutico aprendeu a fazer gol, né? O Bergson, um dos que deixaram o clube. O Maurício Christian diz que está esperançoso com o Náutico esse ano. O Josenildo Melo está aqui acompanhando o jogo do Náutico, mas é torcedor do Sport. Lembrando que amanhã tem a estreia do Sport. Eu e o Jorge Igor estaremos juntos nessa. Isso. E o Thiago Souza pedindo para que você chame o Jefferson de Jefferson Sterling. O pessoal tá forçando a barra. Deve estar falando de Jefferson Nem, né? É. Mas enfim. Aí não, né, gente? Vamos dar uma segurada, né, moçada? E o Reginaldo Barros, parabéns pela transmissão e valorização do futebol nordestino que tantos craques revelou. Um deles, por exemplo, o Rivaldo, né, que recentemente fez uma ação bacana no Barcelona, colocou uma máscara, uma peruca e entrou num jogo e ninguém sabia que era o Rivaldo. Ele entrou com o time dele perdendo de 1-0, saiu com o time ganhando por 2-1. Aí depois ele tirou a máscara, revelou e tal, e todo mundo... Um belo vídeo caça-like que o Barcelona postou no YouTube. É, disso aí você entende, né? Entendo, inclusive aproveitando para fazer a venda do peixe. Lá vem. Por falar em YouTube, quem não conhece, entre lá no YouTube do Esporte Interativo, tem uma playlist chamada Polêmicas Vazias. É o programa desse que vos fala, sempre com teminhas interessantes, serelepes. Você tá muito serelepe, viu? É. Você tá muito bem, parabéns. Tô evoluindo. Parabéns. Oi, Renata. Saiu Jefferson Renan com a 40 e entrou o Eric com a 33. Muito bem. Segunda mudança do Dado. Olha o Carl Rodrigues aqui. Vai se manter de pé, cai. Até a mão na bola ele tocou. O Bandeira fingiu que não viu também. Segura! Preto, olha o Carius aqui. Protegeu, tomou a falta. Foi derrubado pelo Thiago Alves. O Eric é mais um formado na base do Náutico. Agora no time titular são 6 jogadores
formados em casa. No time titular não, né? No time que está em campo. O Jefferson Nem, o Eric, o Cal, o João Ananias, o Manuel e o Joásio. Deu certo nas contas, são 6 mesmo. Netinho, tem ladrão. Foi obrigado a recuar pro Domingos, tem ladrão também. Veio morder ali o João Ananias. Recua pro Jonathan. Tira lá de trás, sobe Thiago Alves. Isso é falta, hein? O árbitro deu a vantagem. Vantagem pro Uniclinic. Netinho soltou na frente pro Preto. Thiago Cardoso sai bem do gol. Acabou tocado ali o goleiro do Náutico, hein? E tem jogador do Uniclinic caído aqui atrás. Vai precisar de atendimento. O juizão deu uma parada. Ah, foi aí, ó. Jefferson Ney veio com tanta vontade, né? Acabou atingindo o Lincoln. Ficou caído no gramado. Deixa eu aproveitar para lembrar que amanhã tem o Jogo da Amizade direto do Engenhão. Tem Brasil e Colômbia amanhã. Toda a renda revertida para as vítimas, para as famílias das vítimas do desastre aéreo com a Chapecoense. Um jogo com muita emoção. O Tite convocou atletas que atuam no futebol brasileiro. E uma transmissão imperdível amanhã, 9h45 da noite, horário de Brasília, com toda a nossa equipe lá no Engenhão. E a gente viu ali o Vaninho. Vai ter que mexer aí o Vladimir de Jesus. Tá mexendo agora, né, Renata? Exatamente. Tá entrando o Vaninho, camisa 16, e tá saindo camisa 2, Lima. É, a mudança não foi no Lincoln, que tá machucado não. Ele continua sendo atendido do campo. O Vladimir, então, faz uma outra troca, né? Uma troca não forçada, mas por opção. E é a segunda dele. O Vaninho que foi titular contra o Tiradentes na derrota por 4-2. Acabou perdendo o espaço, mas está lá aberto pela direita. Entrou no lugar de um lateral. Vamos ver se o Vaninho vai jogar improvisado na lateral ou se vai jogar aberto no meio pela direita. E se teremos outro jogador atuando como um lateral direito. Mal que tudo indica, acho que o Vaninho vai quebrar o galho ali de lateral mesmo. Olha a bola passando na frente do Luiz Fernando. O Jonathan de novo sai da área. Gosta de sair da área o goleirão. Vamos ver o Eric. Levou pra cima o garoto. Vai na linha de fundo. Cruzamento. Passou pelo Juninho. Chega do outro lado. O Jonathan saiu perdidão. E o Manuel saiu com bola e tudo. De vez em quando o goleirão do Uniclinic sai do gol ali meio sem rumo, né? De novo a boa chegada do Eric na linha de fundo. Ganhou na corrida. E por pouco o Juninho não emendou. Tem opções bem rápidas o Dado Cavalcante, viu? Tanto o Jefferson Renan quanto o Jefferson Nem. O Eric é um jogador veloz. Interessante as opções do Dado pro ano. Ó o Eric de novo, lançamento pro Juninho. Pega Jonathan. Isso sem contar o Juninho, que não é mais garoto, mas é um jogador rápido. Vamos, sai! Vem o Uniclinic para tentar descontar. Lançamento para o Edson Cariús. Bandeira deu condição legal. Ele perdeu tempo demais. O Everton Páscoa desarmou. Acho que o Edson Cariús não estava acreditando que estava valendo. Ele dominou errado, né? Acabou que se embananou com a bola. Belo lançamento do Vaninho. Eric está jogando errado. Bola pegou do corpo do Preto. O recuo vem aqui no alto. Aí os dois são do mesmo time, hein? Vaninho e o Lincoln, que já está de volta. Se atrapalharam. Luiz Fernando. Domingos. Uniclinic estreando na Copa do Nordeste. Novato da competição. E agora a gente tá vendo o Vaninho saiu da lateral. Foi o Leilon fazer o papel lá, né? Tanto que a gente ouviu, o microfone captou, até porque o estádio não tá cheio. O Vladimir pedindo pro Vaninho flutuar. Não é a dele mesmo fazer a lateral. Tava até estranhando ele quebrando o galho ali, mas era para esperar fazer a troca, né? Tá aí o Leilon de lateral direito. Uma bola por baixo pro Netinho. Passe do meio da fogueira. Esse é o Guidio. Recuando, botando aqui no meio. Lincoln, lançamento bom. Lançamento pro Anderson Sobral. Chegou batendo direto.
mandando para fora. Amanhã tem a estreia do Sport. Amanhã o IMAX mostra com exclusividade Sport Sampaio Correia, 7h30 da noite, horário de Brasília. Na quinta-feira são 2 jogos no IMAX. Vitória e Sergipe, 7h30 da noite. E o grande clássico Fortaleza e Bahia, às 10 da noite. Também horários de Brasília. Boa bola, hein? Vai botar na frente na corrida. Olha o Manuel. A bola acabou pegando no Luiz Fernando e saindo. Dia 4 tem Santa Cruz e Náutico, hein? Anote aí, torcedor alvirrubro, torcedor tricolor. Clássico pela Copa do Nordeste, exclusivo do IMAX. Dia 4 de fevereiro. Já deixa tudo preparado aí. Cruzamento do Manuel. Lincoln tirou no chutão. Bola volta aqui fora da área. Joasi. Recuo feito para o Thiago. Uniclinic tenta forçar a marcação ali no meio. Aí o Cal volta para o Thiago Alves, que volta mais ainda para o Thiago Cardoso. E a turma segue participando da nossa transmissão. O Júlio César dizendo que o Jefferson nem tá bombando, vai ser artilheiro na Copa do Nordeste. A Cris Mota diz que é de Recife e ela discorda da gente. Ela diz que frequenta a Arena Pernambuco, considera fácil e rápido o acesso pelo metrô. A questão é o hábito, né? Se o torcedor considera isso fácil e a questão do tempo, quanto tempo demora. O problema grande do metrô é quando muitas vezes os jogos acabam tarde e o metrô não estende o horário de funcionamento. Aí é um drama. Aí tem ida, mas não tem volta. Aí é complicado. O Stefano Faria reclamando do Jonathan, goleiro do Horizonte. O Jonas Henriques falando pro Tite olhar pro Jefferson Len. Turma é ansiosa, viu? E tem uma galera lá na Lagoa Redonda, na Lagoa da Precabura, de onde é o Uniclinic, reunida para assistir ao jogo. Jean, Jardel, Júnior, Malzinha, muita gente da Polícia Rodoviária Estadual parando para ver o jogo lá na Lagoa Redonda, em Fortaleza. O Uniclinic é da Lagoa Redonda, tem um ótimo centro de treinamento, vendeu até parte do seu centro para um clube particular, mas ainda segue com estrutura interessante. O Uniclinic, que, repito, em 2016 faz 2017, perdão, vai completar agora 20 anos de funcionamento. Passamos dos 30. Joasi, lateral cobrado, Rodrigo Souza devolveu. Joasi traz aqui para o meio. Voltando no Cal. Tem o Manuel aberto lá na esquerda. João Ananias, 31 agora. O Vladimir mandando o Uniclinic sair lá de trás, ó. Não quer o time encurralado, não. Cal Rodrigues. João Ananias. Aí o Jefferson Nem. Aí ele já chega recuando para o Everton Páscoa. Rodrigo Souza. Jorge. Desvio errado ali do Eric. Netinho vem do carrinho. Bola voltando para o Guidio. Chamou, Renata. Um detalhe da zaga alvirrubra, o Everton Páscoa é bem conhecido do torcedor pernambucano. Ele já jogou pelo Sport, atuou, foi campeão pernambucano, campeão na Copa no Nordeste em 2014 e estava no Ceará. E agora é reforço do Náutico para a temporada 2017. O pessoal jogou a bola para fora ali agora porque o Domingos está caído. E o Vladimir só tem mais uma alteração aí para fazer, né? Aparentemente, cãibra. E deve ir embora. Vai ele mesmo embora, né, Renata? Deixa eu só conferir aqui. Plaquinha subiu, o Domingos vai embora, vai entrar o Ayrton Júnior. E aí forçado a queimar a última mudança, então, o técnico da Águia. O Ayrton Júnior, que era titular, mais um que perdeu a chance de seguir como titular, mas tá aí ganhando mais uns minutinhos graças à contusão do Domingos. É isso aí, o Ayrton Júnior tá entrando com a 13 e tá saindo o Domingos, camisa 4, machucado. E aí, no fair play, essa bola é devolvida aqui para a zaga do Uniclinic. Tá aí o Ayrton Júnior, já participando desse trabalho aqui atrás.
Luiz Fernando. 3-0 para o Timbu. Um gol do Giva, que já foi substituído. 2 gols do Jefferson Nem. Amanhã, Campinense e Santa Cruz farão o outro jogo do grupo nessa rodada lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. Esse jogo terá transmissão exclusiva do IMAX 2. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília, 18h30, horário do Nordeste. Ó, o lance lá do fundo, estava tentando Vaninho, Lima, cruzamento, Everton Páscoa tirou, Rodrigo Souza completou. Saída errada, volta a bola para o Uniclinic. Vaninho vai ter mais uma chance, rolou na linha de fundo, será que o Netinho vai chegar? Thiago Alves só protegeu. Daqui a pouquinho tem jogando em casa, hein? Logo após a Copa do Nordeste, falando muito de seleção brasileira, o Tite já mostrou mais ou menos qual vai ser o time titular amanhã contra a Colômbia. A galera hoje vai debater lá no nosso Sofá Vermelho se o time é bem montado, está faltando alguém. O Flamengo perto de assinar com o Berrio. É bom reforço? Não é bom reforço? O Corinthians se aproximando do Jadson. Tudo isso é assunto do Jogando em Casa daqui a pouquinho. Vai mudar. Diga. Tá entrando o Davi com a camisa 22 e tá saindo o Cal com a 21. Última mudança do Dado no jogo. E o Cal saiu bastante aplaudido, hein, Bruno Formiga? Além de ser um jogador da base e que já tinha se destacado muito no time sub-20, o Cal fez um jogo muito correto, muito dentro do que a função pede, errando muito pouco, dando opção, fazendo o jogo andar, a bola chega nele, o jogo tem continuidade. E o torcedor do Náutico vai mostrando, pelo menos nesse jogo e em parte da temporada passada, tolerância com os jogadores da base, o que é importante para dar confiança, para dar moral para quem é um produto seu e pode render frutos técnicos e financeiros a médio e longo prazo. Então, legal os aplausos para o Cal, que ganhou a posição de última hora, não era ele que ia começar o jogo, a posição era do Maílson, que acabou machucado, e ele herdou a vaga e foi bem no jogo. Entra o Davi, sai o Cal, sai alguém da base, entra outro da base. Everton Páscoa, 36. Mais um lançamento, sobe aqui o Joasi e a bola sai. Amanhã, além de Campinense e Santa Cruz, Sport e Sampaio Correia, jogos que terão transmissão dos canais de esporte interativo, tem também CSA e ABC. São 3 jogos amanhã. E a rodada terminando na quinta-feira. Quinta-feira tem Motoclube e Autos em São Luís, Fortaleza e Bahia, transmissão dos canais de esporte interativo, River e Juazeirense em Teresina, no Piauí, Itabaiana e CRB, lá no Eteuvino Mendonça, Vitória e Sergipe, América de Natal e Botafogo. Esses 2 últimos jogos também terão transmissão dos canais de esporte interativo. Aliás, Itabaiana e CRB também. São 4 jogos que a gente transmite na quinta, 2 no IMAX, 2 no IMAX 2. E a gente tá vendo o Davi por dentro, ele que é lateral direito de origem, né? Mas o Joasi segue na lateral e ele vem atuar por dentro. Vaninho, olha a marcação, Vaninho volta. Bola vem pro Jefferson, nem rolou pro Eric. O 4º gol tá se desenhando, o Eric erra o passe. Era pro Juninho, Luiz Fernando cortou. Resposta do Uniclinic. Preto. Aí o Preto marcado por 2. Recuou tudo pro Anderson Sobral. Se a bola passasse, fatalmente o Juninho faria o 4º gol. Ayrton Júnior. Tocando curtinho, aí o Anderson Sobral recebendo, já tem o Jogando em Casa. Terminando aqui, a gente passa a bola direto lá pro Alexandre Gimenez. Para falar muito hoje da seleção brasileira, o Tite já dando pistas aí de qual vai ser o time para amanhã. Será que a galera gostou do time do Tite? O GV, o Vitor Sérgio Rodrigues, o Donan. Todo mundo vai falar hoje do Jogando em Casa, hein? O Jadson perto de voltar ao Corinthians, o Flamengo buscando reforço internacional. Tem muito assunto quente hoje. Ó o Netinho. Rolou. Preto. Chama no meio o Guídio. Botou na frente, bola voltando. Preto quase perdeu ali pro Eric. Anderson Sobral.
Ayrton Júnior. Lincoln. Deu passe para o Vaninho. Vaninho volta. Não consegue entrar ali o time do Uniclinic. Aí o recuo. Ayrton Júnior. Bola voltou para o Luiz Fernando. Vamos ver o passe rasteirinho para o Vaninho. Devolveu. Marcação do Jefferson. Bola voltou. Giro do Cariús. Está tudo valendo. Ele deu falta de ataque agora. Em cima do Davi. E o Dado dando uma olhadinha no relógio aí. Thiago Cardoso termina o jogo sem precisar fazer nenhuma defesa, né? Ele fez algumas intervenções em bola parada, em lançamento longo que ele precisou sair, uma defesa no gol, nenhuma. Produção ofensiva do Uniclinic inexistiu. Um jogo muito ruim do Uniclinic. Não conseguiu fazer a marcação, pressão, não conseguiu incomodar a saída de bola, não conseguiu atacar. Foi um jogo absolutamente tranquilo do Náutico, que se sobrepôs do início ao fim do jogo. E vem de novo, hein? Bola vai sobrar para o Eric. Arrumou. Pressionado pelo Lincoln. Tentou dar o passe, tomou a falta. O Lincoln pegou o garoto Eric. Dos jogos que eu vi do Uniclinic, eu acompanhei 2 do Campeonato Cearense, dos 3, mais esse foi o pior jogo. A derrota por 4-2 para o Tiradentes, a gente já conversou aqui, ela não foi tão ruim quanto o placar faz parecer. Mas a de hoje, a atuação bem pobre. E o próximo jogo na Copa do Nordeste é no dia 5, é um domingo, contra o Campinense. Mando do Uniclinic. O Uniclinic tem mandado os jogos dele na Arena Castelão. Eric, passe para ninguém. Mas esse jogo está marcado para o PV, esse Uniclinic e Campinense. O jogo do Tiradentes que o Formiga lembrou aí, o último jogo como mandante do Campeonato Cearense foi na Arena Castelão. Mas a tabela aponta esse Uniclinic e Campinense do PV, como aponta também, por exemplo, o jogo da Copa do Brasil agora dia 15 de fevereiro com a Portuguesa, também no PV, que acho que é a medida mais racional, né? O Uniclinic não tem, é um clube com pouquíssima torcida, então você abrir um estádio como Castelão tão grande não faz muito sentido. É até ruim demais para a atmosfera do jogo. Guidio, passe para o Preto. Chegou Vaninho, 41 minutos. Vaninho cruzou, Preto no braço não pode, né? Terminando aqui, vamos diretaço pro Jogando em Casa, hein? A turma já tá pronta lá no Sofá Vermelho para falar da seleção brasileira que joga amanhã com a Colômbia. O Tite hoje já mostrou qual vai ser o time titular. Será que a nossa galera gostou, aprovou o time que o Brasil vai jogar contra a Colômbia? Flamengo se aproximando do Berrio, Corinthians tentando a volta do Jadson. Muitos assuntos do Jogando em Casa de hoje. A gente viu o replay agora há pouco, não teve dúvida da mão do atacante Preto, ele aumentou a área de contato, mas já é o segundo bom lançamento que dá o Vaninho, que não entrou mal no jogo não. O Vaninho já tinha sido titular no último jogo, perdeu espaço, mas pelo menos conseguiu achar. Agora o Preto, e antes tinha achado o Edson Cariús, né? Uma criatividade que o Uniclinic não tinha. Everton Páscoa. Finalzinho de jogo na Arena. O Náutico deixa animado o seu torcedor nesse início de Copa do Nordeste. E Rodrigo Souza engrossou, hein? Tentou tirar aqui o Davi. A bola ainda tá com a Águia. Tem ladrão. Passe do Vaninho. Preto ajeita. Anderson Sobral. O recuo é feito para o Ayrton Júnior. Rolou na frente para o Lincoln. Já distribuindo. Vaninho chega. Ainda tenta o seu golzinho de honra ao time cearense. 43 minutos do segundo tempo. Netinho voltou errado. Olha o Jefferson Nem. Olha o contra-ataque, o lançamento para o Juninho. Juninho demorou a partir. O Jonathan de novo sai da área. Gosta de sair da área, né? Agora ele traz lá para dentro para poder segurar.
Guidio. Soltou de novo do outro lado. Vem para mais um ataque aí, Uniclinic. Vem o Vaninho, cercado pelo Rodrigo Souza. Lincoln, acionando de novo ali atrás o Ayrton Júnior. É reta final. Thiago Alves vem, bola pro Preto. Preto voltou, bola curta demais. O Eric dividiu, quase ganhou do Anderson Sobral. Guidio girou bem. Lincoln vai inverter, bola com efeito, 3 dedos. Chegada pode ser boa, vem cruzamento aí, bola jogada na área. Era pro Edson Carius, tirou Thiago Alves. Eric vai botar na frente do contra-ataque. Eric rolou um bolão pro Jefferson Ney, tá tudo aberto, é só dar aqui embaixo. Demorou muito, Jefferson Ney. O Juninho tava livre aqui embaixo. E o Jefferson Ney, não sei o que o Jefferson Ney tanto pensou, tanto demorou para executar, né? A minha impressão é de que ele pensou demais, ele não dominou, tendo a certeza de que tinha que fazer o passe pro Juninho. Ele dominou. Na dúvida se dominava dando tapa para frente para tentar fazer o seu terceiro gol, mas a jogada óbvia era ter travado e dado no Juninho. Ele travou demais e acabou errando o passe, mas a minha clara sensação é de que ele ficou na dúvida. Ele não tinha certeza da jogada, ele não anteviu a jogada na hora do domínio. Ele foi deixar para decidir no meio dela e aí foi o suficiente para perder a jogada, era a chance do quarto gol. Jorge. Diga. Mais 2 minutos. É, e o Leilon, hein? Ai, hein? Tomou uma surra da bola. Às vezes, eu costumo dizer, às vezes ela é muito redonda. Quando fazem ela redonda demais, atrapalha um pouco. Eric lançou. A bola é boa pro Davi. Pode pintar o quarto. Limpou. Tem cobertura. Chegou tirando e botando para escanteio. Acabou sentindo o jogador do Uniclinic, hein? O Juninho vai já desistir de fazer a ultrapassagem, né? A terceira jogada que ele é a opção pela direita, lá de novo sozinho. E não recebe. Aí foi o Leilon quem salvou aqui, fez a cobertura e deu um chutão. Já jogando em casa, hein? Para falar muito de seleção brasileira, de Corinthians, de Flamengo, entrevistas de campo. A Renata Andrade vai ouvir os personagens de Náutico e Uniclinic já dentro do jogando em casa. E não foi escanteio não, hein? Foi tiro de meta. A bola acabou pegando no Davi, então. Mais um minutinho. Tem mais um ataque ainda. Eric. Quem sabe o quarto gol para disparar a goleada. Eric levou pro meio, foi derrubado pelo Preto. E é bolinha parada aí. Muito provavelmente a última jogada da partida. De novo o Eric sendo derrubado no momento do drible. Vai todo mundo lá para dentro. É o Manuel ali na cobrança. Pode até bater direto. O Vaninho tá chegando ali na barreira também. Ficaram 2 na barreira. Cobrança autorizada. Provavelmente a última bola do jogo. Lá vem cobrança do Manuel. Mandou bola por baixo. Rebote. Eric na trave. Voltou Juninho. Arrumou e bateu. Gol! Para fechar a noite, para fechar com goleada. Juninho, que tanto tentou nesse segundo tempo, finalmente, na última bola do jogo. O Eric acerta a trave, o Juninho pega o rebote, tem tempo ainda de ajeitar antes de soltar o chute cruzado. 4 para o Náutico, 0 para o Uniclinic. E é fim de jogo na Arena Pernambuco. O Náutico estreando com o pé direito. Bruno Formiga. E o Juninho, que tanto queria passe, acabou aproveitando um rebote na trave, né? Chutaço do Eric. E aí o Juninho falou: agora que tá aqui, amigão, não vou tocar pra seu ninguém. Baita chute cruzado do Juninho. Reforço interessante para a temporada, seja como titular, seja como opção, mas já formou uma dupla de ataque interessante com o Anselmo.